Olá, vamos ao nosso estudo de imagens relativo às aulas de amelogênese e dentinogênese. Para isso, vamos acessar a página da disciplina A Histologia Bucodental no site da UFSC. Na página da disciplina de Histologia Bucodental, histobuco.paginas.ufsc.br, vamos encontrar no canto esquerdo o acervo das imagens que vamos estudar ao longo de todo o semestre. Para o estudo de hoje, vamos acessar o acervo de amelogênese e dentinogênese. Ampliando a imagem, vamos notar que trata-se de um corte histológico de um dente em fase de coroa que está corado com hematoxilina e eosina, com HE. Identifica-se claramente que trata-se da fase de coroa, pois conseguimos identificar que existe o formato da coroa deste futuro dente, ainda não há o início da formação radicular e já temos o início da secreção das matrizes de esmalte, aqui em branco, e de dentina, em rosa. Acima da matriz de esmalte, encontramos os ameloblastos, a célula responsável pela secreção dessa matriz de esmalte. E abaixo da matriz de dentina, está aqui corada em rosa, nós encontramos os odontoblastos. São as células responsáveis pela secreção dessa matriz. Em maior aumento, o maior aumento desta região de ponta de cúspide, conseguimos notar com maiores detalhes a matriz de dentina, corada em rosa, os ameloblastos estão prestes a iniciar a secreção dessa matriz de esmalte e abaixo os odontoblastos. Notamos claramente neste maior aumento que tratam-se de células que são cilíndricas alta com o núcleo polarizado invertido, tanto ameloblasto quanto odontoblasto, visto que nesta região onde já se encontra secretada a matriz de dentina era a região onde repousava a membrana basal. Portanto, estes núcleos eles estão localizados do lado contrário à posição da membrana basal. Outros elementos que conseguimos distinguir nessa imagem de corte histológico é a papila dentária, presente no interior desse germe dentário, em fase de coroa, e também o folículo dentário, contornando todo este germe, estando entre a cripta óssea e o germe dentário. E aqui temos a presença do epitélio externo, revestindo externamente este órgão do esmalte. E entre ele e os ameloblastos, parte deste retículo estrelado que ainda não sofreu um colapso total. Importante ressaltar que a amelogênese e a dentinogênese são processos que ocorrem concomitantemente. Por isso, conseguimos visualizar a matriz de esmalte e a matriz de dentina iniciando o seu processo de formação. Também vale ressaltar que este processo de formação das matrizes de esmalte e dentina, a amelogênese e a dentinogênese, iniciam na ponta de cúspide, ou borda incisal dos dentes, e progride lentamente em direção cervical. Motivo pelo qual, quando analisamos um germe dentário na fase de coroa, na fase de amelogênese e dentinogênese, sempre vamos visualizar estes dois processos em estágio mais avançado, quanto mais próximo da ponta de cúspide e borda incisal nós estivermos. E o processo estará um pouquinho mais atrasado, quanto mais próximo da região cervical nós estivermos. Por exemplo, neste germe em fase inicial de coroa, nós vemos que na ponta de cúspide já há matriz de esmalte e dentina, enquanto que na alça cervical nós não temos ainda as células diferenciadas, ou seja, o processo de diferenciação celular e de secreção das matrizes ainda não se iniciou nessa região de alça cervical. Portanto, vai se formar um gradiente de diferenciação e de secreção de matrizes, iniciando pela ponta de cúspide de borda incisal e progredindo lentamente em direção cervical. A próxima imagem que vamos estudar trata-se também de um corte histológico de um dente corado com hematoxilina e eosina, onde nós estamos avaliando a região de alça cervical, aonde nós temos este gradiente formado de diferenciação celular e secreção das matrizes de esmalte e dentina. E, portanto, conseguimos avaliar com mais detalhes as diferentes fases que os ameloblastos vão se encontrar. Lembrando que o ameloblasto passa por 5 fases do seu ciclo de vida: fase morfogenética, fase de diferenciação, fase de secreção, fase de maturação e fase de proteção. Olhando para esta região de alça cervical,
nós encontraremos a fase morfogenética, fase de diferenciação e fase de secreção, de forma mais clara e mais detalhada. Vamos entender um pouquinho do que estamos visualizando então neste corte histológico. A primeira coisa que é facilmente identificável nessa imagem histológica são as matrizes de esmalte e dentina. A dentina encontra-se levemente corado com rosa. Essa coloração se deve à concentração proteica que existe nessa matriz, 30% de concentração de matéria orgânica. Enquanto que a matriz de esmalte ela vai se apresentar de duas formas. Uma região mais escurecida, corada mais em púrpura, que é uma região onde há uma maior concentração das proteínas de esmalte, ou seja, mais matéria orgânica, mais matriz orgânica, e uma região onde nós visualizamos uma imagem branca. Esta imagem branca corresponde à matriz de esmalte mineralizada. Como o esmalte ele alcança 97% de mineralização e estes cortes histológicos eles passam por um processo de desmineralização, ou seja, de remoção de hidroxiapatita, essa região branca que nós estamos vendo, na verdade, era o espaço ocupado pela matriz de esmalte já mineralizada, que por ser 97% composta por hidroxiapatita, este material foi totalmente perdido, portanto ficando este espaço branco, relativo então à matriz mineralizada que ocupava esta região. Então, toda vez que nós visualizarmos uma região mais púrpura, relativo ao esmalte, estamos visualizando esmalte não mineralizado, esmalte ainda com alto conteúdo de matriz orgânica, alto conteúdo proteico, enquanto que as regiões brancas correspondem ao espaço que era ocupado pela matriz já mineralizada, que foi perdida durante o processamento histológico de desmineralização. Partindo do princípio do posicionamento dessas matrizes, podemos facilmente identificar então que repousando na matriz de dentina, nós vamos encontrar pelo lado de dentro os odontoblastos, nesta fileira de células até onde a gente visualiza a matriz de dentina, que é exatamente nesta região. Pelo lado do esmalte, nós também vamos visualizar a célula que agora secreta a matriz de esmalte, que é o ameloblasto. Então, desde esse início da imagem até a região onde visualizamos o esmalte. É claro que o ameloblasto ele passa por várias fases. Nós temos o pré-ameloblasto, o ameloblasto pré-secretor, o ameloblasto secretor, o ameloblasto de maturação e o ameloblasto de proteção. Então, vamos ter que entender aonde estão situados cada um destes tipos de ameloblastos. Então, teremos que identificar cada um desses tipos de ameloblastos dependendo da fase que essa célula estiver passando. Também conseguimos identificar facilmente neste corte histológico a presença da papila e do folículo. Lembrando que a grande diferença entre esses dois tipos celulares é a localização. A papila está pela parte interna desse germe dentário, enquanto que o folículo ele vai contornar todo esse germe dentário. Então, nesta imagem histológica, estamos vendo apenas parte desse germe dentário. Conseguimos também visualizar a matriz óssea, formando aqui a cripta óssea. Agora que já tomamos conhecimento deste corte histológico, podemos então estudar em maiores detalhes as células que secretam a matriz de dentina e esmalte, os odontoblastos e os ameloblastos. Esta é a mesma imagem anterior, porém agora com o foco nas células que estão produzindo essas matrizes. Então, em contato com a dentina, nós vemos a fileirinha de odontoblastos, enquanto que em contato com o esmalte, nós temos a fileira de ameloblasto. Porém, como eu falei anteriormente, para o ameloblasto nós temos o pré-ameloblasto, ameloblasto pré-secretor e ameloblasto secretor para serem identificados nesta região de alça cervical. Para podermos diferenciar esses tipos celulares, nós temos que partir do princípio, primeiro, se há a presença de matriz de esmalte ou não. Levando em consideração que este tracejado está delimitando aonde inicia a matriz de esmalte, esta célula que está repousando sobre esta matriz de esmalte, que tem a característica de ser um esmalte ainda não mineralizado, tendo apenas uma pequena porção de esmalte mineralizado, esta célula, portanto, trata-se de um ameloblasto secretor.
visto que nós já temos a matriz de esmalte presente nesta região, ou seja, a célula já está secretando esta matriz, está passando pela fase de secreção. Portanto, ameloblasto secretor. Desta linha tracejada para a próxima linha tracejada, a matriz que nós conseguimos identificar é a matriz de dentina, essa matriz rosa, e não conseguimos mais identificar a matriz de esmalte. Portanto, estas células que nós estamos conseguindo visualizar pela região externa deste germe dentário, trata-se de ameloblasto pré-secretor. É uma célula que está em contato com a dentina, ou seja, ela já recebeu a sinalização para finalizar o seu processo de diferenciação, porém ainda não está secretando a matriz de esmalte, pois essa célula está se preparando para este processo de secreção, degradando membrana basal e se aproximando desta matriz de dentina para secretar o esmalte em contato com ela. Então, estas células que estão aqui entre o início da matriz de esmalte e o início da matriz de dentina, ameloblastos repousando sobre a matriz de dentina, trata-se de ameloblasto pré-secretor. Vamos olhar agora para o lado da dentina. Estas células enfileiradas que nós conseguimos visualizar repousando sobre a matriz de dentina, é claro que se trata do odontoblasto. Para o odontoblasto, nós não temos diversas fases, diversas nomenclaturas. Temos apenas o odontoblasto e o pré-odontoblasto. Por uma questão de lógica, o odontoblasto, que é a célula diferenciada, já produzindo matriz de dentina, ela vai se encontrar repousando sobre essa matriz de dentina, que aqui neste caso desse corte histológico corado em HE, se apresenta nessa coloração rosa, até essa linha pontilhada, que é o limite aonde nosso olho consegue identificar esta matriz de dentina. Desta linha pontilhada até a próxima linha pontilhada, nós vemos um acúmulo de células, células já aumentando na sua densidade, nesta região aonde será secretada a matriz de dentina, porém ainda não existe essa matriz de dentina. Estas células aqui acumuladas nessa região tratam-se de pré-odontoblastos. São as células que estão se preparando para o processo de diferenciação e já estão se organizando para entrar na fase de secreção da matriz de dentina. Do outro lado, em contato com os pré-odontoblastos, nós temos nesta linha bem delimitada os pré-ameloblastos. Então, são duas células que estão em contato, fazendo vizinhança entre elas a presença da membrana basal. Então, os pré-odontoblastos e os pré-ameloblastos. E desta linha pontilhada até o final da alça cervical, nós não notamos mais uma população de células acumuladas na região da papila e também percebemos que esta linha, que é o epitélio interno, vai ficando cada vez mais delgada, cada vez mais fina. Esta região trata-se do epitélio interno na fase morfogenética, na fase onde as células pouco a pouco estão parando de fazer mitose e se preparando para o processo de diferenciação. Acompanhando então novamente essas células, nós vamos ter do lado da papila células de papila, pré-odontoblastos e odontoblastos, iniciando a partir do momento onde nós visualizamos a matriz de dentina. Então, todas essas células aqui são odontoblastos. Do outro lado, onde nós vamos ter a secreção da matriz de esmalte, no início da alça cervical, nós temos o epitélio interno em fase morfogenética. Em seguida, aonde nós notamos a presença dos pré-odontoblastos, nós estamos visualizando os pré-ameloblastos. A partir da linha pontilhada que marca para nós a presença da matriz de dentina, sabemos que são os ameloblastos pré-secretores, células que já terminaram o seu processo de diferenciação, mas ainda não estão secretando esmalte. E esta linha pontilhada limita para nós o início da secreção da matriz de esmalte e, portanto, esta célula que nós estamos visualizando é o ameloblasto secretor. Vamos visualizar agora uma imagem ampliada desta região de intersecção entre o início da formação da matriz de esmalte e a presença da matriz de dentina.
Então, nessa imagem, a linha pontilhada está delimitando para nós o início da secreção da matriz de esmalte, está aqui corada intensamente em púrpura, em lilás, pois trata-se de uma matriz com um alto conteúdo orgânico, um alto conteúdo proteico, ou seja, uma matriz não mineralizada ainda. Em rosa claro, nós encontramos a matriz de dentina. Repousando sobre a matriz de dentina, nós temos os odontoblastos. Neste maior aumento, fica mais fácil identificar esta fileira de odontoblastos. Algumas células nós conseguimos observar melhor a morfologia dela, como sendo uma célula cilíndrica, com o núcleo polarizado invertido. Embora a gente saiba que esta célula possui um processo distal, um prolongamento odontoblástico, nesta imagem de microscopia de luz não é possível visualizar este prolongamento odontoblástico, o processo odontoblástico apenas em microscopia eletrônica. Do outro lado, vamos analisar então os ameloblastos, levando em consideração essa linha tracejada, aonde está nos limitando o início da presença dessa matriz de esmalte ainda não mineralizado e a região onde não há esmalte ainda. Então, estas células que estão repousando sobre a matriz de esmalte não mineralizado ainda são os ameloblastos secretores, visto que nós já temos a presença da matriz, ou seja, essas células já estão secretando a matriz. Dá para notar claramente que esta célula é uma célula cilíndrica alta com um núcleo polarizado invertido. A partir da linha pontilhada em direção oposta, nós visualizamos apenas matriz de dentina, ou seja, não temos matriz de esmalte. Esta célula, portanto, já é uma célula diferenciada, e sabemos disso pela presença da matriz de dentina, visto que é essa matriz que sinaliza o processo final de diferenciação celular. Mas essa célula ainda não secretou matriz de esmalte, por isso elas são chamadas de ameloblastos pré-secretores. Então já é um ameloblasto diferenciado, porém ainda no estágio anterior da fase de secreção, ameloblasto pré-secretor. Um outro detalhe, nós visualizamos aqui a papila dentária e o folículo dentário. Lembrando que a diferença entre os dois, a densidade celular, a papila dentária é mais densa, ficando por dentro do germe dentário, enquanto que o folículo dentário ele é menos denso, está rodeando o germe dentário. Nessa imagem, já não é mais possível também identificar com clareza a presença do retículo estrelado e epitélio externo do órgão do esmalte, pois já aconteceu aqui o colapso destes tecidos sobre os ameloblastos. Então, conseguimos identificar que há células epiteliais aqui repousando em cima dos ameloblastos, e trata-se, então, deste colapso do órgão do esmalte.